Olá, caros acadêmicos. A aula de hoje vai falar sobre uma outra técnica de integração, chamada integração por partes. Tá? Para quem leu o material já, porque o primeiro passo é ler o material, tentar compreender o conteúdo, né? Vocês vão ver que vocês vão se deparar com a seguinte expressão: integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Tá? Então, essa é a fórmula, né, utilizada na integração, tá? Integração por partes. Por partes. Tá? O que acontece? Na aula anterior, nós vimos a chamada substituição ou mudança de variável. Ela tem o seu rol de funções, né, onde você consegue utilizar, né, a substituição, mudança de variável e encontrar a integral daquela determinada função. Agora, tem situações onde a gente não consegue utilizar mudança de variável. E aí, você precisa verificar outras técnicas. E uma dessas outras técnicas é a chamada integração por partes. Tá? No que ela consiste? Ela consiste em você definir parte, né, da função como u, certo? E o restante como dv. Tá? Obtido quem é u, né, certo? Você tem u, você vai em busca de quem é du, certo? A derivada de u. E tendo dv, certo? Você vai em busca de quem é v. E como é que você obtém v? Você obtém v, se aqui é derivada de v, para você obter v que é primitivo, você faz o quê? A integral de dv, certo? Aí você vai obter o v, certo? Então, a técnica consiste nisso, tá? Definir quem é u, definir quem é v e aplicar essa fórmula aqui para obter a integral, tá? E aí a aula, como as outras anteriores, ela vai se resumir em exemplos, tá? Eu vou pegar os exemplos aí do material e vamos resolvê-los aqui na aula para que vocês vejam como a gente utiliza essa técnica de integração, tá? Bom, então vamos ao primeiro exemplo aí, tá? Exemplo 1. Nós temos a integral de x cosseno de x dx, tá? No caso aqui, nós vamos definir, tá? Vamos definir que u é o x. Consequentemente, nós vamos ter que a derivada de u vai ser 1 dx, que é o próprio dx, certo? Nós temos que dv, então, ó, presta atenção, que eu tenho u e o restante todo aqui é o meu dv. Então, dv é cosseno de x dx. Então, quem vai ser v? Vai ser a integral de cosseno de x dx, certo? Que no caso vai ser seno de x, tá? Mais uma constante c, certo? Mas nesse caso aqui a gente não vai considerar tanto essa constante c aqui, tá bom? Então o que acontece? Nós temos o u, temos du, temos dv e temos v. Então nós vamos aplicar a fórmula aqui. Então a integral de x vezes cosseno de x dx, tá? Então de novo, ó, aqui eu tenho u e aqui eu tenho dv. Então eu tenho essa expressão nesse formato aqui, ó, certo? Então a integral de u dv é igual a u, que é x, vezes v, que é seno de x, no caso mais c, mas nesse caso não vou colocar, tá? Menos a integral de v, que é seno de x, du. Du é dx. Então, dx. Então, nós vamos aqui repetir x vezes seno de x e vamos precisar calcular essa integral, que é uma integral imediata, certo? Então, integral de seno de x dx é menos cosseno de x, então vai ficar menos cosseno de x. Aí aqui eu vou colocar mais uma constante c para simbolizar a constante
dessa integral aqui e mais a constante dessa outra integral, tá? Uma constante qualquer aqui. Então, nós teremos aqui x vezes seno de x mais cosseno de x mais c, tá? É como se fosse assim, ó, fosse aqui um C1, tá? E essa outra aqui gerasse menos cosseno de x mais um C2. Aí C2 mais C1 geraria essa constante C aqui, tá? Então, essa é a integral da função x cosseno de x, tá? Que nós obtemos aqui utilizando a fórmula de integração por partes, tá? Aí acontece, o aluno ele fica confuso em saber quem escolher para U, né? Porque se você define quem é U, que é uma escolha, né? Você define aqui no caso, e o restante é dever. E existe uma maneira que a gente verifica que é uma orientação, tá? Não é uma regra 100%, mas a gente tem o seguinte, ó, L, I, A, T, E, Liat, que é L de logaritmo, tá? I de inversa trigonométrica, tá? A de algébrica, T de trigonométrica, e E de exponencial. Isso aqui é uma ordem para você definir quem é U, tá? Quem é U. Então, se você tem um logaritmo e uma expressão algébrica, certo? Uma polinomial, então você vai escolher o U como logaritmo. Se você tem uma algébrica e uma exponencial, você vai definir como algébrica. Se você tem uma trigonométrica e uma exponencial, você vai definir pela trigonométrica. Então, a ordem do L para o E. Então, na ordem de importância que começa do logaritmo para o exponencial. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, eu tinha uma algébrica, que é o x, e eu tinha uma trigonométrica, que era cosseno de x. Então, quem eu escolheria como U? Se você olhar aqui pelo nível de importância aqui nessa regrinha, tá? Que não é uma regra geral, tá, gente? Isso não acontece aqui em livros, tá? Isso aqui é um macete aí que você percebe, né, no decorrer dos estudos, que essa regra aqui, ela ajuda muito, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a algébrica, que está aqui, e tem a trigonométrica que está aqui. Então, você opta por definir como U, o x, que é a algébrica, certo? Tá bom? Então, Liat, tá? Ajuda muito para definir quem é o U, tá bom? Bom, vejamos aí um segundo exemplo, exemplo B. Nós temos a integral de ln de x dx, tá? No caso aqui, a gente não tem muito o que escolher, tá? Então aqui o ln de x é o u e o dx é o dv, tá? Então nós temos aqui que u é ln de x, a derivada de u, né? Aí vocês vão lá na tabela, uma integral é uma derivada imediata, é 1 sobre x, né? Dx, porque é na variável x, tá? E aí nós teremos que o dv é dx, e aí v, que é a integral de dv, certo? Então v vai ser que a integral de dx, então v vai ser igual a x mais c1, certo? Então nós obtemos aí u, du, dv e v, certo? O que eu quero que vocês notem? Vocês não conseguem, por exemplo, aqui, usar mudança de variável, tá? Então, quando nós definimos o u aqui e obtemos o du, veja que a expressão que nós obtemos aqui não aparece aqui, então a gente não consegue substituir a variável. Então, aquela técnica que nós vimos na aula anterior não é possível ser aplicada aqui.
Por isso nós usamos a integração por partes, tá? E aí obtemos o dv, né? Obtemos quem é dv e obtemos quem é v usando a integral aqui, tá? Então nós temos que a integral de ln de x dx vai ser u vezes v menos a integral de v vezes du. De novo, ó. Eu tenho u e tenho dv, tá? Agora substituindo, quem é v? Quem é u? ln de x vezes v, que é x mais C1, tá? Vou colocar aqui só para vocês enxergarem como é que funciona a questão da constante aqui. Menos a integral de v, no caso vou tomar só o x, tá? Du, que o du é 1 sobre x vezes dx. Isso aqui vai ficar ln de x vezes 1x, certo? Vou colocar ele antes para não confundir aqui a notação, tá? Então vai ficar x vezes ln de x, vou chamar aqui de 1c2, que é o resultante de ln de x vezes c1, certo? Aqui eu vou multiplicar, vai ficar 1, então vai ficar a integral de dx. Aqui nós teremos x vezes ln de x mais c2 menos x mais uma c3, certo? Então nós teremos aqui x vezes ln de x menos, né, menos x mais uma constante c, que é o somatório de c2 mais c3, tá? Então essa função aqui, essa família de funções, é o resultado da integral de ln de x dx, tá? De novo, né? Nós aqui, o passo inicial é definir o obter du, e aí, consequentemente, o resto da expressão é o dv. Aí obtemos quem é v, usando a integral imediata aqui. E aí aplicamos a fórmula da integral por partes, né? Essa aqui é a fórmula da integral por partes. Bom, pessoal, vamos agora ao exemplo 3. Exemplo 3. Nós temos aí a integral de x ao quadrado vezes cosseno de x, dx. E aí acontece, o aluno fica na dúvida, né, entre quem definir para u, né, e aí consequentemente ter o dv. Se vocês visualizarem, né, vocês podem, por exemplo, né, escolher aqui, tipo, eu quero escolher o u com cosseno de x, ou x ao quadrado. Isso vai implicar em quê no restante da sua integração, né? Porque note que na fórmula da integral por partes, nós temos uma outra integral envolvida, né? Então, a sua escolha de u aqui, né, consequentemente dv, vai influenciar aí na complexidade da sua integral depois, tá? Então, se você escolher aquela regrinha que a gente viu lá, o Liat, né, por exemplo, nós temos aqui uma algébrica e uma trigonométrica. Então, a gente opta aqui, no caso, por definir o x ao quadrado como u, né? O restante aqui fica como dv. Por quê? Porque eu tenho a algébrica aqui, que é o a, e tem a trigonométrica. Então, por nível de importância daquela regrinha, o x ao quadrado vai ser o u, tá? Então, nós temos aqui que u vai ser x ao quadrado, derivada de u vai ser 2x vezes dx, que nós estamos derivando em relação a x, tá? Nós teremos que dv é cosseno de x dx, e v é a integral de cosseno de x dx, né? Então vai ficar seno de x, aí no caso mais uma constante aqui, tá? Mas por conveniência a gente não vai ficar colocando a constante aqui, tá bom? Só no final da integração lá. Então, usando a integral por partes, nós temos o seguinte: a integral de x ao quadrado vezes cosseno de x dx, né, vai ser u vezes v menos a integral de v vezes du. Então, nós temos u aqui e dv. Nós já calculamos, né, obtemos quem é v e quem é du. Então, essa integral vai ser u, que é x ao quadrado, vezes v,
que é seno de x, certo? Menos a integral de v, que é seno de x, du. No caso, du é 2x dx, tá? E aí nós teremos aqui x ao quadrado vezes seno de x, menos, vou colocar esse 2 aqui fora, multiplicando a integral, tá? Integral de x vezes seno de x dx. Então, note que aqui apareceu uma outra integral, né? Vou chamar aqui de integral asterístico, tá? Que se resolve, né? Se resolve usando integral por partes, tá? Então, nós queremos resolver aqui x vezes seno de x dx, tá? E aí, de novo, né? Nós temos aqui, vou chamar aqui de u, tá? Que é o x. Eu tenho du, que vai ser dx, que é a derivada de x. Eu tenho dv, que é seno de x dx. E eu tenho v, que vai ser menos cosseno de x. Então, nós temos que a integral de x vezes seno de x dx vai ser u vezes v. Então, x vezes menos cosseno de x menos a integral de quem? De v, que é menos cosseno de x, du, que é x. Então, nós teremos aqui menos x vezes cosseno de x, mais a integral de cosseno de x dx. Então, nós teremos que isso aqui vai ser igual a menos x vezes cosseno de x. A integral de cosseno de x dx, né, vai ficar mais seno de x. Tá? Isso aqui mais uma constante C1. Aí isso aqui é a integral que envolve o asterístico. Está aqui. Então a gente vai precisar voltar, né, voltar na integral de x ao quadrado vezes cosseno de x dx e substituir aqui no asterístico esse resultado. Então nós teremos que isso aqui vai ser igual a x ao quadrado vezes seno de x menos duas vezes tudo isso aqui. Então, isso aqui vai ficar menos x vezes cosseno de x mais seno de x mais C1. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes seno de x menos 2 vezes menos x, que vai ficar mais 2 vezes x cosseno de x menos 2 vezes seno de x. Aí, menos 2 vezes C1 vai ficar uma outra constante. Vou chamar aqui de C. Tá? Uma constante C. Certo? E aí, se nós, por exemplo, quisermos colocar aqui em evidência o seno de x, por exemplo, né? Se a gente quiser colocar o seno de x em evidência, a gente consegue colocar aqui x ao quadrado menos 2 vezes seno de x mais 2 vezes x vezes cosseno de x mais c. Por quê? Ó? Esse menos 2 vezes seno de x e x ao quadrado vezes seno de x, os dois têm seno de x, eu coloco seno de x em evidência. Então, seno de x vezes x ao quadrado gera esse termo, e seno de x vezes menos 2 gera esse termo. Coloquei em evidência aqui. Tá? Então, de novo, recapitulando, eu queria calcular a integral dessa função aqui, que é x ao quadrado cosseno de x. Tá? Usamos aqui integração por partes, né? Definimos quem é u, dv, e aí obtivemos du e v, aplicamos a fórmula, só que no decorrer a gente se deparou com uma outra integral que precisaria de novo utilizar a integração por partes. Então nós demos uma pausa aqui, né, e resolvemos o que nós chamamos de asterístico aqui, tá? Resolvemos e obtivemos aqui, tá? Então essa aqui é a resposta do asterístico. Voltamos aqui à integração que nós queríamos, né, repetir aqui, ó, x ao quadrado vezes seno de x menos duas vezes, aí eu tinha que ter o resultado do asterístico aqui, que é a integral de x vezes seno de x dx.
substituí, fiz as multiplicações devidas e obtive o resultado final que está aqui. Tá? Então essa aqui é a família de funções que é resultado dessa integral inicial aqui do exemplo 3. Certo? Bom, vejamos um último exemplo aí da aula de hoje, tá? Tomemos aqui a integral de x vezes elevado a x dx. Tá? E aí, se você usar a regra que nós já vimos aqui de Liotte, né? Eu tenho uma exponencial envolvida e tem uma algébrica, né? Então, a algébrica, que no caso aqui é o x, vai ser o u, e o restante aqui vai ser o dv. Então, nós temos que u vai ser x, a derivada de u vai ser 1 dx, né? Porque a derivada de x é 1. dv vai ser o e elevado a x dx. E v, que é obtido como integral de dv, no caso é e elevado a x dx, né? Então, nós temos que v vai ser o próprio e elevado a x. Então, usando a fórmula da integração por partes, nós vamos ter aqui u vezes v menos a integral de v vezes du, que é dx. Nós temos aqui, de novo, uma integral imediata, que é o próprio e elevado a x, mais uma constante c. Então, essa é a resposta da integração que nós queremos obter aqui, certo? É a família de funções, resultado dessa integral aqui inicial, certo? Bom, pessoal, então o intuito dessa aula de hoje era apresentar os exemplos para vocês aí, detalhadamente, né? Mostrar aqui um macetinho, né? Uma regra, tá? De como definir u, tá? Onde eu tenho aqui logaritmo, inverso trigonométricas, algébrica, trigonométricas e exponenciais, tá? Seguindo essa ordem aqui, tá? Então, tem alguns casos, como acho que é o último exemplo do material que envolve várias integrais, né, sucessivas várias vezes, que é um caso mais em particular, tá? Mas eu quero que vocês foquem nesses itens onde as integrais saem facilmente aí, né? Ao aplicar a fórmula da integral por partes, tá? E surgindo dúvidas, utilize o fórum da plataforma, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.